Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Prever FM 724, o primeiro jornal tá de volta e agora nós temos uma entrevista aqui presencialmente e você já ouviu essa voz aqui durante a programação da Prever FM também nos breaks. É a Fernanda Pisa da Escola de Inglês Cupcake. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Hi there. Hi there, Fernanda Cupcake. Tudo bem vocês? Tudo bom? Tudo certinho, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui à Prever FM. Bom, a gente queria começar o nosso bate-papo falando justamente da aprendizagem de um idioma, especialmente o inglês, né? Eu, particularmente, eu digo que o que eu sei de inglês eu aprendi foi na raça. Uhum. Eu acho que ouvindo música, a gente estava falando aqui até nos bastidores, né? Ouvindo música, assistindo uma série, um filme legendado. O que você tem a dizer, assim, de um modo geral, mais amplo, assim, pra gente começar o nosso bate-papo, sobre a aprendizagem de um idioma como o inglês? Legal. Sim, ouvir música, assistir série, sempre ajuda, sempre. Né? Quanto mais imerso, quanto mais contato você tiver com a língua, você tá absorvendo. Uhum. A música ela é legal, a música te dá a entonação correta, ela te dá aquela suavidade, porque a palavra fica musicalizada, então os links que você faz com uma palavra e a outra. Uhum. Tenho vergonha de cantar, vai no banheiro. Eu queria ser cantora. A minha voz nunca ajudou. Acho que é por isso do programa, de poder explicar sobre as músicas. Uhum. Mas a música, ela é ótima. Séries também é super legal, né? E eu sempre falo para os alunos, tá assistindo televisão, coloca o áudio em inglês e coloca o closed caption lá em inglês também, né? Porque aí você vai acompanhando, mas eu não sei o que vai falar, você não precisa entender todo aquele contexto, mas você consegue inferir o que está acontecendo, né? Uhum. E é legal porque às vezes você aprende uma expressão idiomática e você fala assim, tá bom, a teacher me ensinou a falar isso daqui, mas caramba, quando que eu vou conseguir usar isso? E aí você assistindo, você vendo o dia a dia, você fala, poxa, usar aquilo. Então nessa situação, que de repente não tem nada a ver com aquilo que a teacher apresentou, mas não mostrou, né, aquilo acontecendo de verdade, eu consigo usar isso. Então, séries é ótimo. Sim. Né? E a série tem um enredo, então assim, você consegue entender o que está acontecendo, né? Então vale super daquela a pena. conversa, né? Sim. E a gente comentava sobre as músicas, que constantemente você faz a tradução aqui na nossa programação, e que você já fazia isso antigamente, e eu queria saber um pouquinho da sua trajetória no inglês, como foi? Olha, que vergonha, eu vou ter que falar isso ao vivo. Sim, então vamos lá. Antigamente, né, então a gente não tinha acesso a esse universo. Hoje as crianças têm acesso a tudo, né? Tá tudo muito aberto. Uhum. Então, por exemplo, nós não tínhamos letras em inglês, né? Não existia internet, nada. Gente, a gente fala assim, antigamente parece faz tanto tempo, né? Mas faz 40 anos atrás, né? Então, assim, acho que nem tanto, assim. Nem tanto, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Legião Urbana, que eu falei pra vocês. Então, tinha música da Legião que eu queria escrever em inglês aquela música. E eu não fazia ideia de como fazer isso. Então, eu usava dicionário e eu fazia tradução de palavrinha em palavrinha. Ridículo, não faz sentido nenhum. Aquela tradução literal que não faz sentido. Não, mas eu sei cantar ela até hoje. Do mesmo jeito que eu escrevi, né? Então, assim, a escola, a Cupcake, ela... Bom, nessa trajetória, né? Então, eu fazia as minhas traduções porcamente aqui. Eu entrei no Unibanco muito nova para trabalhar. Naquela época o banco contratava a gente novinha. Entrei com 16 anos no Unibanco. E aí eu tive a grande oportunidade de ter um professor particular, um americano, que ele me dava aula no banco. Então, assim, para mim era muito caro conseguir pagar uma aula particular, né? Então, eu tive essa chance de ter esse professor particular que me dava aula no banco. E aí eu era secretária bilíngue, então as coisas foram melhorando, eu virei uma secretária bilíngue, e depois, com o tempo, eu fui embora para os Estados Unidos fazer faculdade lá. E nessa, quando eu fui para lá, como eu já trabalhava como secretária bilíngue no Brasil há 6 anos, na minha concepção, eu manjava super. Eu participava de várias reuniões. De novo, não existia videoconferência, era aquele telefonão no meio da sala, a gente tinha que conversar, mas eu pensava que eu mandava super bem. E quando eu cheguei na América, eu não mandava bem nada. Né? Então, assim, aí eu me deparei com uma outra realidade. Aquela estrutura muito fechadinha, de você decorar as frases, e depois a vida como ela é. Né? Então, assim, foi difícil o começo, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz linguística. Quando eu voltei para o Brasil, eu sempre dei aula de inglês a partir de então, né? Eu continuei trabalhando em bancos, porque eu morava em São Paulo, antes de mudar para Botucatu. E trabalhava em institutos de inglês. Então, trabalhei em universidades, em escolas regulares, né? Em escolas de línguas.
E quando eu decidi montar a Cupcake, eu queria exatamente isso. Eu queria expor essa criança, eu queria dar essa autonomia, aquela autonomia que eu não tive, que eu tive que pescar muito, né? E não é só expor e dar autonomia, é de fato ela conseguir concluir isso com êxito. Então, quando a gente fala assim, não, hoje em dia não precisa de diplomas. Cara, precisa sim. Ai, não, mas eu falo, mas eu não preciso comprovar. Precisa. Então, eu tenho vários alunos adultos que estão no mercado de trabalho, que está sempre fazendo entrevistas, buscando, sabe, melhorar o idioma. E você tem que comprovar aquilo. Então, assim, a Cupcake veio para trazer toda a ludicidade na língua. A gente tem aulas a partir dos 2 aninhos de idade. Bacana. E a minha aluna mais velha tem 84 anos de idade. Olha. Olha que lindo, né? Não assim, existe idade para aprender um novo idioma também. Não existe, né? E assim, tem ainda o sonho, né? Eu ainda posso aprender. Mas aí, com isso, foram surgindo várias coisas. Então, a gente trouxe a criança, a escola é toda lúdica, a gente faz um monte de coisa. Mas não tem prova. Não tem que ter prova. Eu tenho que saber como aquela criança está desenvolvendo. Mas a sua escola não faz certificação? Não, eu faço certificação internacional. As certificações que a gente faz, por exemplo, nós fazemos todas as certificações da Universidade de Cambridge, né? Então, nós somos a única escola da região que é uma escola que é Educational Partner. O que é ser Educational Partner? Nosso nome está lá na Inglaterra, na universidade, e nós somos reconhecidos por praticar os mesmos conceitos pedagógicos, sociais, né? Sim. Então, assim, eu estou preparando aquela criança, não estou preparando para o Brasil, eu quero preparar ela para o mundo, porque o mundo está muito globalizado. Né? O meu marido, ele trabalha aqui no Brasil numa empresa nos Estados Unidos. Então a gente pode abrir para essa criança, para esse jovem, para esse adulto, uma oportunidade global. Né? E para que eu abra essa oportunidade global, ele tem que ser um concorrente forte. Então a gente trabalha com certificações com eles desde cedo, né? Desde pequenininho. E qual que é a importância de conquistar esses certificados internacionais que você mencionou? Que oportunidades eles podem abrir? Poxa vida, olha, tem várias, né? Quando a pessoa tem uma certificação internacional, automaticamente ela já ganha mais do que as outras, né? No processo seletivo das empresas, ela já está à frente. Porque as empresas querem alguém, eu vou te pagar para você fazer o seu serviço, mas se você conseguir resolver isso e isso para mim, tá ótimo. Eu não vou ter que te treinar para fazer isso, né? Ela já é uma pessoa que concorre globalmente. É uma pessoa que consegue tirar visto para poder viajar mais fácil. É uma pessoa que consegue ingressar em universidades fora do país mais fácil. Né? Então, assim, abre várias portas. Né? Então, tem várias empresas que já, sabendo que essa pessoa tem uma certificação internacional, já colocou lá na frente do processo seletivo. Né? Assim, abre muitos caminhos. E você falou aí que na Cupcake tem alunos desde 2 anos até 84 anos. Qual que é a diferença do aprendizado do inglês para essas faixas etárias? Muito. Quando a criança ainda é pequenininha, o cérebro dela é uma esponjinha, né? Você consegue explorar muito. Então, no meu filho tem muita atividade. Tem nada. Deixa que ele tem que explorar. Ele explora. A criança é exploradora, né? Então, assim, quando eles são muito pequenininhos, eles são muito passivos. Eles vão ouvir mais, eles vão falar mais, né? Então, eles são bem passivos. Com o desenvolver da vida, aí você vai jogando toda a estrutura gramatical, porque você tem que estruturar essa criança. Porque eu não posso falar... Eu falo e falar igual o índio. Pelo amor de Deus, não é crítica aos... Mas vocês estão me entendendo, né? Então, eu tenho que estruturar essa língua. Quando chega um aluno para mim... Então, assim, a criança, o adolescente, o jovem adulto, ele tem uma cobrança diferente. Porque, assim, ele precisa, de fato, usar aquilo imediatamente. Né? A criança pequenininha, se você fala para ela assim, olha, isso vai ser muito legal pro seu futuro. Cara, o futuro dela é amanhã. Eles não têm essa projeção, sabe? Sim. O adulto já não. O adulto, se você falar assim, vamos sentar agora, me entrega isso aqui para amanhã, tem que ser dessa forma. Poxa, ele depende disso para ter uma promoção na empresa, para resolver alguma coisa mais séria, né? A pessoa, quando ela é mais velha, ela é mais despretensiosa. Então, assim, eu já aprendi, já passei por tudo na minha vida. Não tenho saco para sentar agora e fazer gramática. Então, assim, a gente faz um kit de sobrevivência. Então, nós vamos viajar. Então, nessa viagem, nós vamos, sei lá, eu tenho um grupo que nós vamos agora, o ano que vem, para Nova York, entre maio e junho, né? E é um grupo de mães. Então, elas começaram, Fernando, olha, eu quero aprender inglês, eu quero saber fazer as coisas, mas, assim, ajudar meu filho a fazer lição da escola, sabe? Poder entrar numa loja e comprar alguma coisa. Então, assim, é diferente. A pessoa, quando ela entra mais velha, aquela preocupação que eu tenho de pronúncia com o pequenininho, tá mais solidificado para ela. É mais difícil exigir ela vai falar corretamente, mas a pronúncia dela não vai ser uma pronúncia tão minuciosa, tão perfeita quanto o pequenininho. E tá tudo certo também, entendeu?
Importante ela conseguir falar, se comunicar, né? E voltar com a mala cheia de coisas que ela pôde comprar lá fora. Agora, você falou aí sobre que você foi pra América e que você viu que o seu inglês não era tão bom quanto você pensava. Sim. Como a gente pode exercitar a fluência no inglês constantemente, visto que a gente está aqui no Brasil, né? Então, a gente não convive, né, com inglês, com americanos o tempo todo. Então, como continuar evoluindo nessa fluência? Boa pergunta. A gente só consegue evoluir em algo se a gente tem contato com esse algo, não é? Então, como que eu posso melhorar? Poxa, eu não tenho condições de viajar para praticar inglês lá fora. Então, eu vou ter que fazer essa prática acontecer aqui dentro. Ouvir músicas, né? Ouvir e cantar. Não é só ouvir, é ouvir e cantar. Pegar a letra e cantar junto. Acompanhar. Olha, aqui tem essa palavra, é assim que fala. Eu pensei que fosse daquele jeito, né? Porque a língua fica mais solta, né? Toda a nossa parte fono, que a gente produz, a língua inglesa e a língua portuguesa, é totalmente diferente. Então, se eu estou produzindo em outra língua, eu tenho que trabalhar essa parte fonoaudióloga, né? Assistir mais filmes em inglês. Ah, mas eu não gosto muito, eu não vou entender. Pega uma série que você gosta, por exemplo. Eu já assisti todos os Harry Potter, sei tudo, sei até as falas. Assiste agora em inglês, porque você já sabe o que vai acontecer, né? Já é previsível aquilo, então aí você consegue treinar já sabe, aquilo na inclusive, o outra que está língua. sendo dito, qual é o contexto da cena. Exatamente, né? E leitura, né? Não tem como você desenvolver nenhum tipo de writing, de escrita, se você não lê. Então, assim, mas eu vou ler, mas eu pego... Leitura é difícil, porque às vezes as pessoas pegam um livro e falam assim, então eu tenho que traduzir cada letrinha. Se você traduzir cada palavrinha, você não vai ler nada. Vai ser uma chatice aquilo, né? Começa com um livro de criança, que são mais curtinhas histórias, sabe? Que tem uma rima. Até as né? frases mais curtas, Mais né? curtinhas. Aí você fala assim, puxa, eu consegui ler. Aí você se dá a graça de pegar um outro livro, um pouquinho mais difícil, né? Até porque esse conceito de leitura, na verdade, ele se aplica até ao português. Não adianta você ler uma frase inteira e você não fazer a interpretação daquela frase que você leu. Sim. Eu acho que isso é de um modo natural para qualquer idioma, né? Sim. E escrever, se você tem algum grupo de amigos, então assim, você tá atrevido a aprender inglês, tem outro carinha que também tá atrevido a aprender inglês, troca mensagens curtas entre vocês em inglês, né? Vai acostumando. Eu coloco todo o setting do meu celular em inglês. Sim. Então, a minha Alexa em casa só fala inglês. Né? Então, assim, é uma forma de você treinar, né? E é claro, vai fazer curso na Cupcake. Esqueci da parte mais importante. Vou fazer uma pergunta, já peço desculpas pelo trocadilho, tá? Mas eu precisava fazer a pergunta desse jeito, senão não tem graça, né? A gente fala que o português é o idioma mais difícil do mundo de aprender e o inglês, em teoria, seria o mais fácil. O nome da escola Cupcake é porque aprender inglês é um bolinho? Você sabe que eu tava pensando nesse assunto. Gente, a gente se conectou aqui. Quando eu coloquei esse nome na escola, eu pensei muito, né? O que eu queria? Todo mundo pergunta, porque já foram várias pessoas Porque comprar dizem que Cupcake na escola, a tá? vida é um morango, então, de repente, aprender inglês é um bolinho. Já foram várias pessoas comprar Cupcake na escola. E já foram várias pessoas lá na escola perguntar se era uma escola de culinária. Boa. Né? Então, eu me vesti muito de cupcake quando eu montei a escola e ficava no farol nas ruas entregando pirulito. Muito. Eu tenho a Mas fantasia tinha que até entregar hoje. Cupcake, não pirulito. O cupcake fica mais caro, mas na escola a gente sempre tem cupcake na escola, né? Boa. Por que a escola chama cupcake? Porque eu pensei assim, ensinar inglês todo mundo ensina, né? Eu ouvi durante muitas vezes na minha vida, trabalhando em várias outras escolas, os alunos virando pra mim e falando assim, teacher, eu vim pra escola porque minha mãe mandou. Porque meu pai mandou. Eu queria aquela vontade própria, sabe? Ele veio porque ele gosta de mim. Ele veio porque a minha aula é legal. Ele veio porque aprender inglês é legal. Mas não, era porque meu pai mandou, minha mãe mandou. Eu falei assim, não. Eu tenho que mudar esse conceito, né? Então, quando eu estava formatando a escola, eu quis uma escola que trouxesse toda essa alegria, essa vontade de ficar, de ir pra aula hoje. Eu falei assim, na aula que vem eu quero voltar. De criança ir embora chorando porque eu não quero ir embora, né? Então, era uma receita. Assim, é uma receita. O que eu posso pôr? Quais são os ingredientes que eu vou pôr nessa receita, né? Sim. A aula tem que ser assim, tem que ter esse ingrediente, tem que ter esse conteúdo. Tá. Legal, então é uma receita. Então, se ela é uma receita, ela é um muffin. Ela não é um cupcake. Mas se ela é um muffin, ela é uma escola como outra qualquer. E na nossa escola, a gente sempre faz coisas diferentes. Por exemplo, hoje, à noite, as crianças têm um convite que eles vão no McDonald's do shopping. E a gente faz toda uma imersão dentro do restaurante
Eles entendem todo o processo. É legal que já trabalha com empreendedorismo, tá? Bacana. Todo o processo de como funciona o negócio, e aquilo é feito em inglês, né? Então assim, eu fugi de sala de aula, então a gente faz várias coisas diferentes. Esses são as coisinhas que compõem a cobertura desse muffin. Então, a escola é Cupcake por conta disso, porque a gente tá sempre adicionando coisas diferentes na nossa receita. Muito bom. Bom, nós temos mais um intervalo aqui agora. Na volta a gente já vai falar por telefone já? Pode ser? Já vai Com a tentar Daniela fazer a ligação? Peralise, sim? Isso. Então é o seguinte, gente, a gente vai voltar aqui com o nosso bate-papo com a Fernanda e vai falar também com a Daniela. A gente vai falar sobre intercâmbio, né? Em Orlando, é isso mesmo? Exatamente. Muito bem. Antes da gente ir para o nosso intervalo, nós temos mais uma participação aqui. Nós vamos ouvir a declaração de Pedro Colli, Dr. Pedro Colli, dermatologista, sobre o que ele pensa a respeito de... como é que chama mesmo? Nossa, até me fugiu a palavra. Sexta-feira 13, superstições. Sexta-feira 13. Superstições era a palavra. Me fugiu. Eu comecei a pensar em inglês aqui. Mentira. É só pra dar uma desculpa mesmo. Mas superstições, é isso mesmo. Vamos ouvir então a declaração de Dr. Pedro Colli e já voltamos. Olá, amigos e ouvintes da Prever FM. Aqui é Pedro Colli, dermatologista. Nessa sexta-feira 13, falando sobre superstição, eu tenho a minha sim. E é uma superstição que eu carrego desde a minha infância, que eu aprendi com os meus avós, uma superstição muito gostosa. Sabe aquele cílio que a gente encontra perdido, às vezes, no rosto de alguém, numa maquiagem, que a gente pega com o nosso dedo, pressiona contra o polegar da outra pessoa e os dois fazem um pedido. Naquela pessoa em que o cílio ficar, é que o pedido vai ser realizado. Mas detalhe, para a superstição fazer efeito, tem que colocar o cílio dentro da camiseta. Um ótimo dia para todos vocês com as suas superstições maravilhosas. Entrevista. Prever FM 7h44, o primeiro jornal está de volta e nós estamos aqui conversando com Fernanda Pisa da escola Cupcake de inglês aqui em Botucatu e nós vamos conversar também agora por telefone com a Daniela. Vamos falar sobre o Flex Soccer Camp da Cupcake, o intercâmbio da Cupcake que rola em Orlando. Bom dia, Daniela, tudo bem? Opa. Ótima. Sexta 13. Se eu não ligar o microfone, não dá pra ouvir, né? Desculpa, Daniela. Acabei esquecendo aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Daniela, vamos lá. Conta pra gente um pouco sobre o intercâmbio. Como é que funciona um intercâmbio pra aprendizagem do idioma? Como funciona esse intercâmbio particularmente, já que vocês juntam aí a prática de um esporte e a aprendizagem de um idioma? Perfeito. Bom, lá nos Estados Unidos... O esporte e a educação sempre caminharam juntos, né? Esse é o nosso maior objetivo também, trazer essa cultura para os nossos alunos brasileiros, né? E dar essa oportunidade a eles através do esporte, principalmente do futebol, que é o esporte que a gente mais se destaca, e dar a possibilidade deles também conquistarem bolsas nas universidades através do esporte, porque lá nos Estados Unidos não existe faculdade 100% pública, né? Tem um custo elevado, ainda mais com o nosso câmbio. Então, a Flex, né, junto com a Cupcake, a gente trabalha o máximo possível para dar essa oportunidade para o aluno, através, né, do desenvolvimento, do desempenho dele no futebol. E aí o intercâmbio foi uma parceria com o Orlando City, que a gente tem desde 2017. E a gente vai ter os treinos lá no centro de treinamento, né, do Orlando City, nas escolinhas do Orlando City. E aí a gente vai fazer essa junção maravilhosa, onde o aluno ele vai aprender inglês na parte da manhã, vai estudar inglês, aprimorar a língua. E também a gente vai ter mais 2 semanas na Universidade Full Sail, que é onde os alunos vão ter aulas de business, tecnologia, gamificação. Então, assim, vai elevar o currículo desse aluno em todos os quesitos, né? Eu falo... não só na questão do esporte, mas também na vida pessoal, acadêmica, futuramente na vida profissional. E à tarde eles vão ter treinos no Orlando City, como eu comentei, e vão participar
de peneiras, vão participar de campeonatos internos, participar de ligas. Então, realmente vai ser um marco na vida de quem for. E você acredita que essa prática esportiva, juntamente com o aprendizado de inglês, auxilia o aluno se introduzir na cultura americana? Com certeza. Por isso que a gente desenhou, né, especificamente esse intercâmbio com uma maior duração. Geralmente a gente faz intercâmbio de 2 semanas e esse vai ser, né, vão ser 4 semanas. Exatamente para que o aluno, além de tudo que eu comentei aqui, que ele tenha essa experiência, essa vivência, né, como um aluno americano. Então ele realmente vai identificar se aquilo é para ele, né? A cultura, vai conhecer pessoas do mundo inteiro, então cada vez mais desenvolver a empatia e tudo mais. Acho que vai ser fantástico. E tem um perfil esperado desse aluno que vai fazer esse intercâmbio em termos de idade? Se essa pessoa já gosta de esporte, já fala um pouco de inglês também? A partir de 12 anos, a gente já está aceitando, né? A faixa etária média é entre 13 e 20 anos, né? Quanto melhor for o idioma, melhor vai ser o desempenho desse aluno na faculdade, como eu comentei, no curso que quando eu falo, às vezes, tipo, a gente vai ter um curso na universidade, falar, mas 12, 13 anos já vai estar na universidade. Esse curso foi desenvolvido especificamente para Flex, né, junto com esse Soccer Camp. Então, vai estar de acordo com essa faixa etária. Lá eles vão ser divididos também, né, de acordo com o nível de cada um. Mas o inglês é de extrema importância, né? Se o aluno não fala inglês, ainda dá tempo. Só procurar a Cupcake, que dá tempo de preparar até janeiro para ter um melhor aproveitamento aí no camp. Quanto tempo dura o intercâmbio, Daniela? Praticamente todo mês de janeiro, vai de 6 a 31 de janeiro. Um mês inteiro intenso de aprendizagem ali in loco, né? Exatamente, é para começar 2025 com tudo, arrasando no esporte, na educação. Muito bom. E após esse intercâmbio, os alunos vão poder ter algum certificado? Eles recebem um certificado tanto da Flex quanto do Orlando City. E eu falo que é só um start esse intercâmbio para quem quer realmente se desenvolver lá nos Estados Unidos através do esporte, né? Porque existem várias possibilidades após o Soccer Camp, como eu comentei, que é de conseguir bolsas de estudo, conseguir se destacar mesmo para ser convidado para jogar nos times de lá. Então, tem várias possibilidades após também. Essa possível convocação para jogar nos times de lá acontece através de olheiros que vão ver os jogos? Isso. E também a gente faz vídeos, temos contato com vários coachings das ligas universitárias. Então, eu tenho um histórico com futebol aí já há muito tempo, não é uma coincidência, né? Inclusive, eu já joguei futebol lá nos Estados Unidos. Olha só. Nesse caso, é o futebol mesmo que a gente conhece no Brasil, né? Exato. É o soccer, que é o nosso futebol. E, inclusive, é forte lá para o público feminino também, né? Exatamente. Você tocou num assunto que eu gosto muito, porque eu falo que os Estados Unidos é a capital do futebol feminino. Lá, a prática é muito maior até do que o público masculino, né? Então, é muito legal incentivar aí as meninas também a participarem, porque vai ter total apoio para esse desenvolvimento futuro lá também. E a rotina desse aluno, então, vai ser ter aulas de inglês e praticar esporte todos os dias? Além das aulas na universidade. Então, são aulas de inglês e aulas em inglês com outros tópicos, como eu comentei, que vai elevar ainda mais, né, o nível desse aluno, como de business. Ele vai ter muita foco em tecnologia, inteligência artificial, vão desenvolver projetos. Agora, no finalzinho da nossa entrevista, você pode reforçar como se inscrever nesse intercâmbio? É só procurar a Cupcake
que a Fernanda vai passar, tem um link, um formulário para inscrição, e depois a gente faz aí os próximos passos. O mais importante agora é ficar atento ao passaporte, ao visto americano. Portanto, quem não tem passaporte, não tem visto americano, esse seria o primeiro passo. Muito obrigada, Daniela, pela sua participação. A gente deseja todo sucesso aí nesse intercâmbio. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Estamos aí. Tivemos aí a participação da Daniela, diretamente de Orlando, falando desse intercâmbio, né, que rola pela Cupcake também. Fernanda, o que você mais tem a colocar sobre a aprendizagem de inglês aí? A gente pode, como eu falei, né? Eu falei da comparação de outros idiomas que falam que o português é o mais difícil. Tem o mandarim, que também o pessoal fala que também é bem complicado, mas o inglês tem essa facilidade, né? Com o intercâmbio, imagino que mais ainda. Sim. Mas quais são as vantagens de você aprender, por exemplo, numa conversação, ou aquele, como você falou, de aprender aquelas frases que você nunca vai usar, ou aquelas frases prontas, difíceis e que não... Né? Enfim, você precisa mais conversar realmente para desenvolver o seu inglês, que às vezes a gente fala, não, eu entendo muito bem, mas eu não consigo me fazer entender. Eu já ouvi essa frase muitas vezes também. O inglês é língua franca, né? Então, assim, é a língua de business no mundo inteiro. Uhum. É a língua da tecnologia, é a língua de bolsa de valores, é a língua de comunicação no mundo inteiro. Então, assim, qual seria a língua escolhida da Babilônia, né? Inglês. Né? Então, é a língua nós já tivemos várias línguas francas no mundo, né? Sim. Já foi na época do Império Árabe, era a língua árabe. Então, assim, já teve o francês, mas com aquela eloquência do francês. Mas o inglês, ele vem sendo, assim, muito forte desde o século XIX, né? E como ele é forte e ele é a língua de você resolver realmente problemas, então se você tá aqui, tem um cara na Índia, você quer fazer uma cirurgia por vídeo, essa comunicação vai ser feita em inglês, né? A comunicação, ela é extremamente importante, porque através do falar, o homem se desenvolveu, né? Então, através do falar, o homem sabe expressar seus sentimentos, suas emoções, né? Mas não tem como eu falar com esse falar quebrado. Uhum. Então, estudar é extremamente importante. Acontece muito, sim. Então, assim, às vezes eu tenho criança que fala assim, mas eu faço Duolingo. Eu fico louca da vida. Porque no Duolingo você pega uma frase assim, o elefante usa chapéu. Desde quando o elefante... Entendeu? Onde você vai usar essa frase, né? Então, assim, o que eu busco na escola? Eu quero autonomia. Os nossos alunos são muito críticos. Muito críticos. Então, assim, quando eu contrato um professor, eu falo assim, se prepara, porque a galera aqui é puxada, né? Então, aguçar esse senso crítico neles, né? Claro, eu vou conversar e tem até entrevistas que a gente participa. Às vezes eu tenho que fazer seleção em empresas e aí pega um monte de gente, tem que fazer seleção numa empresa, eles querem contratar engenheiros, mas eles precisam de engenheiros que falam, porque eles vão trabalhar fora. Uhum. Aí o cara entra e fala, então, mas eu até entendo, né? Mas na hora de falar, então tá falho. A gente tem 4 habilidades para suprir, para você ser fluente. Você tem que ouvir, falar, ler e escrever, né? Então a gente precisa disso para fortalecer o idioma. A gente tem vários cursos na escola, tem os cursos regulares, tem curso só para business, tem curso só para professor, né? Tem curso só para proficiência. Então tem muitos alunos da Unesp, por exemplo, que precisam fazer aquela proficiência técnica. E o que a gente tem na escola, junto com a parceria da Dani já há 5 anos, é o programa de Middle School e High School. Sim. Que acho assim que, quero oferecer uma coisa extremamente diferente pro meu filho. Investe nesse programa, né? Quando eu busquei esse programa, eu busquei para minha filha. Então eu queria, porque assim, na época, foi quando entrou a pandemia, eu pensei, eu não tenho como bancar a minha filha em outro país, eu ganhando em real e pagando a vida dela lá em dólar, né? Não tem como. As pessoas às vezes fazem intercâmbio, então intercâmbio cultural é isso daqui, você tá imerso numa cultura, né? Então, mas um programa de high school é totalmente diferente, é você realmente sair com um certificado de ensino médio que você estudou em outro país, né? E esse programa da Flex, ele é super forte, então assim, a gente tem esse intercâmbio em outro país, a criança estuda aqui a mesma grade que o americano estuda lá, ela estuda numa plataforma de homeschooling. Então, por exemplo, tem algum menino na escola que ele joga futebol pela escola. Vai acontecer muito dele faltar em sala de aula porque ele tem que estar em treino, né? Aí como que ele faz depois aquele catch-up com o que está aprendendo? Ele entra na plataforma de homeschooling. É a mesma plataforma que a gente usa aqui.
Então, quando a criança entra, não é que, ai, que fofinho, ele tá tentando. Não. Assim, o grau de exigência vai ser igual exige-se do americano. Quando eles terminam essa certificação, eles têm acesso também a uma gama de matérias eletivas, que são matérias que nos Estados Unidos já é direcionado aquilo que você quer ser da vida desde o Fundamental 2. Sim. Né? Por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma com a área de exatas. Eu não precisava ter sofrido tanto, fazendo todo tipo de cálculos, né? Eu poderia ter já alguma coisa direcionada na minha educação para a área de humanas desde o meu Fundamental 2. E lá é feito assim. Então o cara se torna especialista de verdade. Então, por exemplo, eu tenho alunos que fizeram high school que querem fazer medicina. Eu já coloquei matéria de medicina da universidade na grade dele do high school. São as APs. Eu tive um menino aqui que ele terminou com a gente, ele quis fazer cálculos como eletiva, né? Aí meu coração disparou, porque ele tem que fazer cálculos e eu vou ter que corrigir isso. Um dia eu liguei pro professor americano e falei, viu, eu não sei corrigir esse negócio não, porque é muito difícil. Eu falei assim, então eu vou te ensinar. Eu falei, não, amigão, ensina não. Corrige o negócio pra mim. Corrige você aí. Eu não quero aprender não, né? Mas esse menino, por exemplo, com essa matéria, ele entrou aqui em 3 universidades. Entrou na USP, na Unesp e na Unicamp. Olha só. Quando ele entrou na USP, surgiu um programa lá de desenvolvimento de um foguete. E esse menino foi convocado porque ele tem essa matéria na grade dele. Boa. Então, assim, tem muitas coisas boas que isso pode trazer, sabe? Convênio com mais de 170 universidades. Estudar fora é difícil, Então, mas se a gente faz isso, a gente consegue. Resumidamente, a aprendizagem de um idioma, particularmente o inglês, é um investimento que vale a pena. Vale a pena. E tem que pensar assim, é um investimento. Exatamente. Né? Não é quanto custa, é quanto vale. Exatamente. Né? Fernanda, muito obrigada. Obrigada a você. Nós precisamos encerrar aqui o primeiro jornal pelo horário, mas te agradecemos a presença. Muito obrigada. Você que está ouvindo aí a Prever FM, você vai ouvir, inclusive agora, na entrada do break, já tem aqui a participação da Fernanda de novo, vai ouvir ela de novo aqui, falando das músicas aqui da programação da Prever FM, contando um pouco das curiosidades das letras dessas músicas. E a gente tá com as portas abertas assim aqui para quando você quiser voltar. Muito obrigada. Obrigada, Gil. Obrigada.